Bom, e o assunto que mais tem gerado polêmica, não só no Brasil e no mundo, é a situação desumanitária, a tragédia humanitária com os índios Yanomamis. O jornal Estado de São Paulo teve acesso a uma quantidade enorme de rotas aéreas clandestinas com atividades constantes dentro e fora do território nacional, mantida pelo crime organizado. Os mapas mostram que, além do garimpo ilegal e sobrevoo nos principais municípios do estado ou da capital, houve também movimentação dentro da Venezuela, com locais frequentemente de acesso ao país vizinho, que faz fronteira com boa parte da terra indígena Yanomami. Os campos aéreos tomaram tamanha proporção que pistas de pouso oficiais, que foram construídas pelo governo para que o povo indígena pudesse receber insumos básicos de saúde e alimentação, fossem tomadas. O jornal teve acesso a um documento do IBAMA em que fiscais ambientais que trabalham na área alertaram sobre a gravidade da situação e sugeriram ao DIPRO, que é a Diretoria de Proteção Ambiental, que fosse realizado o fechamento do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami como forma de retomar os serviços e coibir o deslocamento, vou abrir aspas, considerando que foi identificada a rota de voos para além das fronteiras nacionais. Sugere-se que seja comunicada à Força Aérea e solicitado o fechamento do espaço aéreo da terra Yanomami. Fecho aspas. Vale lembrar que há anos as forças de segurança que atuam no território enfrentam problemas com as fiscalizações aéreas. Essas rotas, elas colocam a Venezuela, garimpeiros venezuelanos, traficantes venezuelanos no mapa dessa tragédia humanitária. Em acréscimo a isso, no final de semana, um deputado da Assembleia Nacional da Venezuela, Romel Guzanama, afirmou que os Yanomamis estão passando por questões graves de saúde. Aqueles cujas fotos mais chocaram o mundo são provenientes da Venezuela. De acordo com esse parlamentar, os indígenas teriam cruzado a fronteira do estado Bolívar com Roraima para escapar do regime de Nicolás Maduro. Abro aspas, denuncio a grave desnutrição de nossos irmãos indígenas Yanomamis do estado Bolívar. Cruzaram o Brasil em busca de comida, outra violação aos direitos humanos indígenas por culpa do regime de Maduro. Fecho aspas. Bom, pelo que nós temos visto, de todos os levantamentos, inclusive alguns feitos pelo jornal Folha de São Paulo, nós temos que a situação nessa área indígena aqui no Brasil, ela também teve esse trágico desfecho por interesse do primeiro comando da capital, o PCC. Então nós temos vários fatores que se somam. Eu não sei se essa fala do deputado venezuelano, ela é real, porque isso foi só um tweet, é uma declaração. Nós não temos como provar que isso é verdadeiro, que isso é falso, mas o fato é que existe uma interferência da Venezuela na situação dos índios aqui no Brasil. Mesmo que os índios sejam venezuelanos e estejam aqui nesta situação deplorável, desumanitária, lamentável, criminosa, o fato é que não importa de onde eles vieram. Estando em território nacional, é o Brasil responsável pela dignidade dessas pessoas. Mas nós vemos aí essa influência do tráfico, a maior facção criminosa brasileira, que é o PCC, e também agora temos suspeitas bastante fundamentadas, de acordo com os mapas do Estado de São Paulo, de que a Venezuela de Nicolás Maduro também tem a sua responsabilidade nessa tragédia humanitária. Será, Ricardo Ros, que o PT vai chamar também Nicolás Maduro de genocida, ou esse vai ser um detalhe varrido para debaixo do tapete? Deveria chamar, porque essa triste situação dos povos Yanomamis, primeiro que ela não é recente, a gente já vê isso a recorrer há muito tempo. Isso é uma informação importante que a gente tem que trazer à tona. Então, o governo brasileiro, como você disse, se esses índios estão no Brasil, responsabilidade do nosso governo tem que tratar com seriedade essa luta contra o narcotráfico, essa luta contra os garimpeiros ilegais tem que ser travada de maneira rígida.
Porém, nós também sabemos que na Venezuela há uma situação de degrado da população de maneira geral. Então, tem muitos venezuelanos entrando no Brasil, muitos, inclusive, de maneira também ilegal, passando a fronteira para cá em busca de um território mais amistoso do lado de cá. Então, de fato, eu também não sei se é verdade. Houve o depoimento de um deputado venezuelano. Vou acreditar que sim, que ele está se posicionando ali de maneira verdadeira, que seja um fato. Até porque também nós temos venezuelanos em situação muito parecida com as que foram relatadas pelos índios aqui. De qualquer maneira, o governo brasileiro tem que atuar sim e deveria chamar o Maduro nessa responsabilidade aí, com essa triste situação dos Yanomamis. Olha, Felipe, ainda falando nisso, né, não só a PCC, alguma participação de algum ente venezuelano, não sei se com ciência do governo da Venezuela ou não, o fato é que desde 1992 nós temos dados no Brasil de que esses abusos humanitários, esses crimes acontecem contra os povos Yanomamis. Tanto que em 1993 nós tivemos a condenação de pessoas por genocídio, porque intencionalmente mataram 16 pessoas da tribo Yanomami com a finalidade de ocupar esses espaços e promover o garimpo ilegal. Então, esses homicídios foram dolosos e propositais para que eles não mais estivessem naquele espaço e foram condenados de genocídio. Então, nós vemos que essas sugestões de genocídio político hoje, elas são fracas perto do crime que realmente ocorreu e houve condenação em 93, mas o fato é que, se desde 93 nós temos a condenação do genocídio e nós sabemos o que esses povos passam ali, se nós queremos falar em responsabilização política, todos os presidentes, desde o Itamar Franco, podem ser acusados, e que o Itamar Franco já se foi, né, desde Fernando Henrique Cardoso para frente. Então, todos os presidentes poderiam ser chamados de genocidas? Pavinato, vamos por parte, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a política indigenista no Brasil, ela é ruim em todas as gestões, tá? Não é só mérito do governo Bolsonaro, esse problema que está acontecendo no povo Yanomami, né? Lula, na Dilma, vamos lembrar que teve CPI também para investigar o tratamento dado ao povo Yanomami, não é? Em 93 também teve o primeiro crime, a primeira decisão judicial de genocídio contra as pessoas que mataram 16 índios, né? Absurdo, não é? Mas são coisas... Crianças, mulheres, bebês. Mas o fato é um só. O fato é que nos últimos 4 anos a questão humanitária daquela região piorou muito, não é? E não dá para comparar 93 com 2022, mais de 30 anos, né? Já teve política de demarcação de terras, já teve várias legislações relacionadas com o assunto, não é? Então não dá para comparar 93 com 2022. A gente avançou muito. É um absurdo a gente, em 2022, continuar tratando o povo Yanomami dessa forma. Não é? É um absurdo, é uma crise humanitária muito pior agora, em 2023, do que em 93. 93 foi o período logo após a Constituição, então são coisas incomparáveis. Mas a questão, pelo visto aí... Mas sobra para Dilma, Temer e Bolsonaro, então, na sua análise. Não, é ruim em todas as gestões. Né? Ninguém fez uma gestão adequada... Em prescrição criminal. Não, ninguém fez uma gestão adequada da questão indígena em nenhum governo. Né? Lula, nem Dilma e nem Bolsonaro. Mas o fato é que nos últimos 4 anos foi muito pior o descaso que teve com o povo Yanomami. Foi muito pior, muito pior. Mas a questão aí, dá para ver que é muito mais profunda do que só uma questão indígena. Dá para ver que tem PCC envolvido, tem questões de outros estados na relação da Venezuela com o Brasil. É muito maior a questão do que só pegar a questão indígena e isolar. Não. Tem que ter política de segurança pública adequada, tem que ter monitoramento do espaço aéreo de forma adequada, entendeu? As pessoas estão fazendo voo de um lugar para outro, violando a nossa soberania, né? Indo com os ouros para a Venezuela, ouro para outros países do mundo. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Então, todo mundo errou. O FUNAI errou, o Exército errou, as Forças Armadas erraram, todo mundo errou. É uma política completamente falida, né, de segurança pública, que repercute também na questão dos Yanomamis. Desde que política no Brasil dá certo? Para mim, só para essas bombas, não tem política aqui dando certo. A gente tem o Brasil... SUS. Hã?
O Brasil é uma terra sem lei. Eu sempre falo, eu acho que essa questão dos índios aqui no Brasil, você tem que olhar muito mais para trás. Então, eu sempre pego esse exemplo porque eu acho muito emblemático. A gente aqui está falando, por exemplo, desde a abertura democrática, da responsabilização de todos os presidentes, mas a única coisa que aconteceu no Brasil em relação ao meio ambiente é que os outros países de fora cobravam do Brasil uma responsabilidade social, inclusive uma responsabilidade social com os índios. Isso desde Médici, com a Convenção de Estocolmo na Suécia. Essa sempre foi muito mais uma cobrança do exterior do que efetivamente uma proposta brasileira. E desde então, quando a gente fala em meio ambiente ou desenvolvimento social aqui no Brasil, a gente nunca coloca os índios nessa equação. Eles são sempre colocados à margem. E isso tem se acentuado ao longo dos anos, né? Desde a abertura democrática, eu não lembro de nenhum presidente que colocou efetivamente os índios em alguma política social e pública. Isso não existiu. E aí tem um outro ponto que a gente tem que pensar também. O Brasil, quando o Pavinato pergunta se a gente tem alguma política efetiva, a gente é muito baseado numa visão eurocentrista. E aqui tem as classes dominantes e o resto. Então, são essas classes dominantes, eu sempre falo isso, assim, porque para mim isso é muito emblemático. Quando eu estava fazendo meu doutorado, fui fazer uma pesquisa e eu vi parlamentares que estavam desde a velha república como deputado federal, ainda tem os seus parentes hoje na política. Então, a gente tem um extrato de classe dominante aqui no Brasil, que é desde a velha república, e não muda, e não olha para essas minorias. Desde a era Vargas. José Sarney está desde a era Vargas. Então, olha como isso não muda, porque a política brasileira ela é sempre vista pelos donos do poder, e aqueles menos privilegiados não tem, e não é só os índios, se tu olhar os negros, os gays, todas as minorias do Brasil é como se elas não existissem, porque a gente tem uma outra visão de país, que é uma visão baseada na Europa. Isso não vai mudar, a gente vai ter agora isso resolvido, mas daqui a 4 anos a gente vai estar falando de índio de novo só nas provas de vestibular, porque esse é o nosso histórico brasileiro, é assim que a gente trata as pessoas, é assim que a gente trata as minorias. E também não sei se resolvido, né, Capês? Porque até o momento só se tem procurado culpados. Exato. Né? Porque o advogado do CESAI, que cuida da saúde dos indígenas, ele fala que a política do governo, e ele é ligado ao Ministério da Saúde, está fazendo uma ação de enxuga-gelo. Ou seja, ninguém está preocupado em resolver. Estão preocupados em achar culpados, né? E o Yanomami, mas a Cláudia Raia já mama. E política efetiva, até o momento nada, estão enxugando gelo. Isso dito pelo advogado do CESAI. Olha, Tiago, a questão é a seguinte, nós queremos resolver o problema da tragédia da tribo Yanomami e impedir que esse problema volte a ocorrer, ou nós não queremos isso, queremos apenas nos servir de uma narrativa oportunista e ideológica para obter vantagens eleitorais e eleitoreiras. Se o problema quiser ser resolvido, primeiro ele tem que ser abordado de uma maneira técnica, não ser politizado, não querer tirar vantagem em razão disso. Tenho certeza que aí haverá uma união em torno da solução do problema, que é sério. São vidas de pessoas, de crianças que estão em jogo, e nós não podemos ficar brincando de briga política nisso. Então, primeiro, a área tem que ser considerada uma área de segurança nacional. Tem que ser ouvido o Conselho de Defesa, tem que ser ouvido o Congresso Nacional, essa área tem que ser transformada num parque nacional, tem que ter vigilância das Forças Armadas, porque é uma área de fronteira, tem que ser vigiado aquele espaço aéreo, e além destas soluções imediatas, urgentes, que têm que ser tomadas, é preciso um plano que seja discutido no Congresso Nacional para que haja uma autossuficiência daquela comunidade indígena. Só pegar um gancho sem colocar que você acabou de falar, Capês, né? Da segurança já de uma força nacional. Isso eles estão fazendo rapidinho para defender prédios, edifícios, construções em Brasília. Agora, isso não vale para salvar vidas? Bem colocado. Está se falando o ministro da Justiça, Flávio Dino, a quem eu respeito bastante, mas, ministro, o senhor está falando na criação de uma força nacional permanente, abrindo concurso, novos cargos, mais despesa para fazer a função que cabe à Polícia Militar, que já está lá a fazer? O fato de não ter funcionado adequadamente no dia 8 de janeiro é uma questão para apuração de responsabilidades criminais e administrativas pela omissão. Não vamos usar disso, fazer disso uma bandeira para criar uma guarda, uma nova guarda desnecessária.
Se existe necessidade de fazermos investimentos, vamos fazer nas instituições que já existem e funcionam bem, como a Polícia Federal, como são as Forças Armadas, que tem que proteger as nossas fronteiras, por onde entra tráfico internacional de drogas, por onde entra o tráfico ilegal de armas, que munica as organizações criminosas aqui. É isso que nós temos que cuidar. Então, sim, vamos atender nesse momento emergencialmente essa tragédia que ocorreu com a comunidade Yanomami e vamos tomar providências para que não se repita. Como? Vigiando essa área, transformando num parque nacional, área de segurança nacional e buscando uma maneira inteligente com especialistas, ambientalistas, de se criar uma autossuficiência no local sem colocar em risco as suas tradições, sem colocar em risco também o meio ambiente. Olha, levem para a vida de vocês isso. Quem fala em defender a democracia, o espírito democrático, os direitos humanos, quem fala em combater o terror e toma medidas urgentíssimas para defender somente tijolo, concreto, cadeira, porta, vidro, e não tem a mesma pressa nem a mesma urgência em tomar medidas para defender a pessoa humana, o ser humano que é titular de direitos e garantias fundamentais, que é a base de todo o poder, que é a base, fonte da democracia, esse sujeito, da mesma maneira que aquele celerado que defecou numa sala criminosamente no 8 de janeiro, defeca na ideia de democracia e direitos humanos.